A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Hoje aqui já é o terceiro vídeo gravando, né? Já gravei outros vídeos sem ser dessa forma aqui. Esse já é o terceiro vídeo. Gravei sobre hóstia viva, Romanos 12:1. Gravei também sobre as 3 virtudes teologais, mostrando dentro da Sagrada Escritura porque que a igreja diz que as 3 virtudes teologais nos é dado no batismo. Então eu gravei diretamente da Sagrada Escritura, mostrando na Bíblia Sagrada para vocês. Aqui mostra a doutrina da igreja pela Bíblia. Para você entender de uma vez por todas que a Bíblia é um livro católico, não é protestante. Roubaram o livro da igreja, assim como os espíritas roubaram imagens, roubaram textos, roubaram orações. Não adianta. Só pertence à única verdadeira fé da igreja fundada por Cristo e ponto final. Mas hoje nesse vídeo, esse vídeo aqui vai dar dor de cabeça em herege. Vai dar dor de cabeça. E principalmente naqueles que já no seu coração já estão sentindo, né? Assim, vou aproximar mais um pouco aqui que tem uma resta na minha cabeça. Aqueles que no coração já estão até sentindo a heresia, né? A vontade de acompanhar. Segue aí pastorzinho, segue aí essa música cospe. Né? Aquele chamado católico protestantizado que tem dentro da igreja, sabemos que tem muitos. Essa aqui, olha, hermenêutica pura, mas não é hermenêutica não, eu vou mostrar para vocês, estão vendo aqui? Eu vou mostrar para vocês que a carta aos Romanos prova a liderança da Igreja Católica Apostólica Romana sobre todas as igrejas do mundo inteiro. A universalidade dela. Quem é que mostra? Só eu mostro. Paulo Leitão mostrou alguns versículos, eu vou mostrar vários. A liderança dessa igreja. Paulo escrevendo a ela dizendo que ela é a líder de todas as demais igrejas, ela está na liderança. E não só foi Paulo não, não só foi Paulo que fez isso. Quem foi que fez isso também? Santo Inácio escrevendo aos Romanos, o que é que Santo Inácio diz? Santo Inácio de Antioquia: eu não tenho nada que te ensinar, eu tenho que aprender contigo. Veja aí. A prova tem prova mais clara do que essa? A Bíblia Sagrada. E aqui nós vamos mostrar, veja só, Romanos 1:6. Só lembrando lá embaixo que eu já estava esquecendo, olha lá o Pix. Contribua com esse apostolado, tabira674@gmail.com. Está no nome da minha esposa esse Pix. Maria Juliana, nos ajude. Nos ajude por caridade. Você não sabe o tamanho da obra de misericórdia que você está fazendo. Muito bem, se você tem condições, se você não tem condições, nos ajude com o like, certo? E compartilhe para seus grupos. Romanos 1:6. Logo no capítulo 1, 3 versículos maravilhosos que São Paulo, escrevendo à igreja de Roma, temos a graça de nós termos uma carta à nossa igreja, né? A igreja de Roma. Você sabe que lá no capítulo 21, versículo 43, versículo 43 de Mateus, Jesus disse: o reino será tirado de vós e dado a outro povo, que produzirá seus próprios frutos. Ou seja, foi tirado de Israel, que não aceitou a igreja, a sede da igreja foi fundada na Samaria de Filipe, não é? Em aramaico, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, mas ela foi transferida para Roma. E está em Romanos capítulo 6. Dentro dessa carta você entende o que São Paulo diz quando a igreja romana substitui a israelita, a de Jerusalém. Vamos lá. Versículo 6 de amarelo aqui, ó. Entre os quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Outra vez. Entre os quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. O que é que São Paulo está dizendo? A comunidade romana, a igreja de Roma, está dizendo que eles são os eleitos de Jesus Cristo. Foram os escolhidos, entre os quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Eu não sei o que é que protestante chega nos comentários, e já vou logo bloqueando, porque com esse tipo de gente não dá para dialogar, dizendo: olha, Jesus Cristo nunca esteve em Roma. Agora isso é dando uma que não sabe. Porque sabe a verdade, É dando uma que não sabe. Jesus Cristo nunca foi em Roma para fundar a Igreja Católica de Roma. Oh, meu Pai do céu. Jesus Cristo veio quando no Brasil? Nenhuma vez.
E aqui não tem a Igreja Católica Romana? Tem. Jesus Cristo foi quando? No Líbano? Não, lá tem a Igreja Católica Maronita, que é a Igreja de Jesus Cristo. Não significa que Jesus não foi em Roma, a Igreja de Roma não foi fundada por Cristo, ela foi fundada em Jerusalém, foi para Roma, foi para Antioquia, foi para Antioquia da Pisídia, foi para Éfeso, foi para Esmirna, foi para Salamina, foi para Creta, foi... Meu irmão, minha irmã. Bom, vamos continuar no texto. Paulo está dizendo no versículo 6 que a Igreja de Roma contém os eleitos. Verso 7. A todos os que estão em Roma, a quem? A todos. Todos os cristãos da Igreja Romana, membros da Igreja Romana, é o que ele diz. Queridos de Deus. São quem? A Igreja de Roma é o quê? Querida de Deus. No versículo 6, escolhida de Cristo. Olha lá, olha só. Queridos de Deus, chamados a serem santos. E aí? Juntando todos os ritos orientais da igreja, não tem a metade dos santos que a igreja romana tem. Prova teológica, prova com lógica, prova bíblica. Foi Paulo que disse isso aqui. E se Paulo disse é o quê? Palavra de Deus. E palavra de Deus é o quê? Dita pela igreja. Ei, a igreja de Roma, querida de Deus, chamada a ser santos. Aí está. A igreja de Roma é o quê? Santa. A vós graça e paz da parte de Deus e de nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo diz algo especial aqui. Que a fé dessa igreja, que você está vendo aqui, ó, ela será proclamada universalmente. Veja só, versículo 8. Ó, versículo 8 aqui, cor de salmão, aqui bonitinho aqui embaixo. Primeiramente, quer dizer, em primeiro lugar, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós. Vós de quem? De Roma. Vós de quem? De Roma. Está falando a quem? A igreja romana. Toda a igreja romana. Porque em todo o mundo, como é que é? Todo mundo significa o quê? Católica. Todo mundo significa, todo mundo universal. Todo mundo significa universalmente, significa católica. Católica não é um nome próprio, para designar de Santo Inácio no ano 107, escrevendo aos cristãos da igreja de Esmirna, que católica designa universalidade da igreja de Cristo. Quer dizer que o evangelho dela deve ser pregado universalmente. Ou seja, no mundo inteiro. Né? Veja só, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Se nós pegarmos uma tradução da Bíblia mais explicada, mais na nossa língua, vai dizer porque no mundo inteiro é proclamada a vossa fé. Quer dizer, Paulo está dizendo que no mundo inteiro a fé da igreja romana é proclamada. Eu e você que somos da igreja católica, membros da igreja católica apostólica romana, nós estamos onde? No Brasil. Cumpriu ou não o que Paulo está dizendo? Cumpriu. A fé da igreja de Roma não diz a fé da igreja de Jerusalém será proclamada no mundo inteiro. O protestante chega e diz, olha, a igreja de Jerusalém é a verdadeira, foi a que Jesus fundou, não é a de Roma não, peraí. Em nenhum canto diz que a fé da igreja de Jerusalém será proclamada universalmente. A fé da igreja... Não, a igreja mostra só a igreja de Jerusalém, sabe onde? No concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, e no capítulo 2 de Gálatas, que fala em Tiago, o bispo de Jerusalém. E a igreja, você tem uma ideia, essa igreja hoje é submissa ao patriarca maior, que é o Papa. A igreja de Jerusalém, essa igreja de Jerusalém, ela é submissa, a igreja de Tiago, isso aqui Tiago, ela é submissa ao Papa. É a igreja greco-católica melquita. E aí protestante, não, se vai ter uma igreja fundada por Cristo é de Jerusalém, aí não vai estudar a história, né? Não conhece a história, não conhece nada. Falar, quem tem língua e boca fala o que quer. Vai estudar essa igreja de Tiago, que igreja é? É uma igreja católica, submissa ao Papa. Aí depois tem outro sujeito aí, que se diz professor de história, né? Sujeito aí
dessas seitas mortalistas que diz, olha, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de Jerusalém e o patriarcado de Constantinopla nunca foi submisso ao Papa de Roma. Isso é uma imbecilidade sem tamanho. É não conhecer a história. É não conhecer o que diz São Cirilo de Jerusalém sobre os patriarcados. É não conhecer o primeiro patriarca de Alexandria, que foi São Marcos, submisso 100% ao Papa de Roma, está na Bíblia. 1 de Pedro 5, versículo 13. Pedro disse, sauda-vos Marcos, meu filho na fé. São Marcos Evangelista, primeiro patriarca de Alexandria. Submisso a Pedro. Veio o segundo, o terceiro, nós temos relatos até o quarto Papa de Alexandria. Submisso ao Papa de Roma. Oh meu Deus, oh meu Pai do céu, não vão arrumar tanta mentira. Já sei onde é que eles arrumam tanta mentira. Com os cismáticos ortodoxos. Porque eu fui pesquisando, fazendo essa pesquisa sobre o patriarcado de Alexandria, e eu cheguei num site ortodoxo que dizia, sempre teve com a igreja o patriarca, mas sempre foi afastado da igreja. Mentira. É os ortodoxos para passar um pano no seu cisma, são cismáticos, e Santo Inácio disse que os cismáticos são filhos do diabo. Santo Inácio disse que os cismáticos são filhos do diabo. Nessa carta mesmo aqui aos Romanos, no capítulo 15, versículo 16, Paulo diz, evitai aqueles que causam divisões. Quem são os que causam divisões? Os cismáticos. Quem são os cismáticos? Ortodoxos, sedvacantistas, esses católicos que se dizem católicos tradicionalistas, estão chegando também e vão ser, um futuro bem próximo, cismáticos também. Então, cara, mais claro que isso não canta um galo. O que Santo Inácio disse, cismático é os filhos do diabo. Porque está rompendo com o corpo de Cristo, com a igreja fundada por Cristo. Ei, mas não para só por aqui não. Olha só, hoje nós vamos mergulhar dentro da carta aos Romanos. Olha só isso aqui, ó. Lembram que eu falei, o reino será tirado de vós e dado a outro? Olha que São Paulo diz à igreja romana. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Não, acho que dá para vocês. Não dá não, deixa eu baixar mais um pouco aqui. Pronto, assim. Aqui, ó, versículo 17 abaixo do meu dedo, ó. Romanos 11, 17. Se algum dos ramos foram cortados, lembra o que eu disse? 21. Deixa eu só conferir, esse é o capítulo 21 de Mateus 43. O reino será tirado de vós e dado a um outro povo. A igreja foi tirada de Roma, aliás, de Jerusalém, e foi dada aos romanos. Capítulo 21. Isso mesmo, capítulo 21, versículo 43 de Mateus. Assim está escrito, ó. Por isso vos digo, é Jesus falando, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. A igreja católica romana. Foi dado o quê? O mundo gentílico, o mundo pagão, né? Olha só. Então veja o que Paulo diz. Se você for ler todo esse capítulo 11, você vai entender que aqui também fala na conversão em massa dos judeus, que haverá antes da volta de Cristo. Mas aqui é claro ao frisar a liderança sobre as demais, né, denominações cristãs católicas. Quer dizer, a liderança da igreja romana sobre os patriarcados orientais. Olha só. Se algum dos ramos foram cortados, os judeus, e tu, tá falando de quem? A igreja romana. E tu, oliveira selvagem. Por que oliveira selvagem? Sabemos muito bem o que era Roma. Roma matava. Roma triturava o mundo. Roma castigava o mundo. Roma liderava com seus imperadores. E tu, oliveira selvagem, pagã, fostes enxertada no lugar, em seu lugar, e agora recebe seiva da raiz da oliveira. Pacata, aqui está. A Igreja Católica Apostólica Romana foi colocada no lugar principal. Quer dizer que agora a sede da igreja é onde? É em Roma. A igreja líder. O braço líder da igreja. Por isso que o Papa, ele é do rito romano.
No passado, é óbvio, teve outros papas, mas sempre, até mesmo quando a Sé era em São João do Latrão, né, coincideu com o Papa Melquiades, o Papa número 33 na igreja, no 32, 33 na igreja, São Melquiades. Então veja, agora ela recebe, veja, ó, agora recebe seiva da raiz da oliveira, recebe a seiva. O que é a seiva? Os sacramentos. Da raiz da oliveira. Quem é a oliveira? Cristo. Mais claro que é isso no canto do galo. Versículo 18. Não te envaideças, nem menospreze os ramos. Olha só, não menosprezar. Quem são os ramos? A outra parte da igreja, que é a parte da igreja oriental. Que também são ramos. Todo ramo que dá fruto, o Pai poda. Jesus disse, eu sou não é? No capítulo 15 de João, que tanto é Jesus como a igreja, ele vai dizer que nós somos os ramos, quer dizer, que são os ramos, mas está dizendo aqui que a igreja de Roma é como fosse mais do que os ramos. Não é? Não menospreza os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aí está. Não pode, de alguma maneira, a igreja de Roma dizer, eita, nós somos só nós e o resto, e condenar as outras, não. E graças a Deus que o Papa não faz isso. O Papa chama as outras orientais à comunhão com a Santa Sé. É o que acontece com as igrejas particulares da sui generis. Ou seja, sobre jurisdição. As que estão sobre jurisdição papal. A Santa Sé. É o caso da Igreja Católica Copta do Egito, a Igreja Greco-Católica Melquita, a Igreja a Igreja Católica Grega da Grécia, né? A Igreja Maronita não, que a Igreja Maronita não existe Igreja Maronita Ortodoxa, mas a Igreja Sírica ou Sirica, né? E também de Jerusalém, que também se dividiu, tem uma parte ortodoxa, né? Veja, vamos continuar. Aqui tá claro aqui que a Igreja de Roma é a eleita, né? É a escolhida, é a principal, tá claro. Mas tem mais versículos, olha só. Meus irmãos, Romanos 16, de 1 a 4. Aqui em cima não dá para baixar, vejam aí. Não dá para baixar para mostrar o versículo 1. Mas Paulo está pedindo à igreja romana para receber a diaconisa Febe. Veja, receber a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. Esse versículo aqui, ó. Versículo 1. Né? A irmã Febe era diaconisa. Como acontecia de uma mulher ser diaconisa na igreja primitiva? Quando o diácono permanente, o homem casado, ele se tornava diácono permanente, a mulher dele se tornava automaticamente diaconisa. Ela não era ordenada, porque não tem sacramento da ordem para mulheres. E o sacramento que o diácono recebe é o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é aplicado ao magistério, completamente ao magistério, ao bispado, ao presbítero e ao diácono, né? Sempre lembrando que o diácono só pode realizar 3 sacramentos: o batismo e o matrimônio. Muito bem. Então as mulheres deles também faziam as mesmas funções dos diáconos, irmão Fábio? Não. Elas tinham uma parte importante na igreja, mas ela não podia exercer e nem servir à mesa, nem proclamar o evangelho como fazia o diácono, que tinha o sacramento da ordem para fazer isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então Paulo pede aqui para que recebam. Houve uma grande perseguição na Ásia Menor e pede para que a igreja de Roma receba a diaconisa Febe. Não sei aqui no seu histórico se ela era viúva ou se ela era, aqui também tinha seu marido. Febe, ela foi colaboradora de São Paulo, ajudou muito São Paulo, né, na divulgação do evangelho. Como hoje a ministra da palavra divulga o evangelho e faz a celebração da palavra, né, da liturgia da palavra. A ministra extraordinária da palavra faz isso. Minha esposa é ministra da palavra, ela faz isso. Então isso fazia Febe, a diaconisa. Então, aqui no verso 2 está escrito: para
para que recebais do Senhor, de modo digno dos santos. De modo digno dos santos. Que são santos? Dos dignos dos santos de Roma. Como você recebe, os membros da igreja de Roma é agregado na vossa fé, também receba, porque ela não era do rito romano, ela é de outro rito, né? Rito oriental. Segue o texto. Ajudeis em qualquer coisa que de vós venha a precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Aí está. O que eu dizia anteriormente. A muito. E aí ele cita até aqui também o casal que era romano, né? Saudai Prisca e Áquila. Prisca no mundo gentílico, mas Priscila em Roma. Santa Prisca, grande giganta, Santa Prisca. Os cristãos, até mesmo antes do primeiro século e no primeiro século, fizeram imagens, réplicas daquele ícone de São Lucas pintado, que ele pintou da Virgem Maria. Eles fizeram nas catacumbas de Santa Prisca, onde se encontra até hoje. Lá nas catacumbas de Santa Prisca, na entrada, tem pedindo a intercessão de Pedro e Paulo. Os cristãos pediram, eles já tinham morrido. Os cristãos pedindo a intercessão de Pedro e Paulo, escrito nas catacumbas de Santa Prisca. O padre Luiz Torres já esteve lá e ele falou em uma das suas palestras os escritos que tem nas famosas catacumbas de Santa Prisca, na Itália. Meus cooperadores em Cristo Jesus. 4. Pela minha vida, eles expuseram suas cabeças. E aí está mostrando, né, que eles arriscaram suas vidas pelo próprio Paulo. E isso lhes agradeço. Não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Peraí. Você não entendeu. Tenho certeza que você não entendeu o que eu acabei de ler. E que você está vendo aí na tela. Depois da vírgula, o que é que está escrito depois da vírgula? A parte B, a parte final do verso. Mas também todas as igrejas dos gentios. Isso quer dizer o quê? Que todas as igrejas gentílicas estão submissas à igreja de Roma. Mas claro do que isso, não canta um galo. Paulo está recomendando à igreja de Roma alguns membros da igreja da Ásia Menor, das igrejas da Ásia Menor, que eram todas católicas. As 7 igrejas do Apocalipse, como fosse 7 igrejas diferentes, é a mesma, tudo católica. Ó, Paulo diz aqui, isso lhes agradeço a quem é a igreja de Roma. Não só eu agradeço, veja Paulo, não só Paulo, e aí mostra a submissão à igreja de Roma do próprio Paulo, mas também todas as igrejas dos gentios, todas as igrejas do mundo inteiro, reconhecendo a superioridade da igreja de Roma. Ei, para por aí não, tem mais, olha isso. Olha, no mesmo capítulo 16 de Romanos. Olha que São Paulo confirma ainda o que nós vimos aí no versículo 4. São Paulo confirma mais ainda. Presta atenção. Verso de amarelo aqui embaixo. Ó. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ou chamado beijo santo, que tem um costume lá, né? Depois do ponto tem o quê? Lê comigo depois do ponto. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Meu filho, é matando a cobra e mostrando a bicha morta. Olha aqui, ó. Todas as igrejas de Cristo no mundo inteiro, todas as igrejas de Cristo, todas as igrejas de Cristo vos sauda a eleita, a escolhida. E aí no versículo 19 e 20, mais embaixo também, ó. Olha isso. Deixa eu colocar aqui uma corzinha para ficar melhor. Versículo 19 e 20. A vossa obediência se tornou notória em toda parte. Como é que é? A obediência da igreja romana a Cristo se tornou notória em todas as partes, ou seja, no mundo inteiro.
Razão porque eu me alegro a vosso respeito. Veja, Paulo está alegre por causa da igreja católica apostólica de Roma. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. Muito bem. Verso 20. O Deus da paz, em breve. Olha o que Paulo vai dizer. Meus irmãos, isso que Paulo vai dizer, você tem que prestar muita atenção nesse roxinho aqui embaixo. Vamos ler para nós conversar, para nós argumentar. Vamos lá. O Deus da paz, em breve, não tardará de esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Como é que é? O Deus da paz, em breve, não tardará em esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. O que é que tem debaixo dos pés dos membros da igreja romana? Satanás. Na Bíblia só tem 3 que esmagam a cabeça de Satanás. Gênesis 3,15, a Virgem Maria. Jesus, que é Deus. E a igreja. E olha que Jesus disse no capítulo 10, versículo 19 de Lucas. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo poder do inimigo e nada vos causará dano. Agora nós estamos vendo que igreja é essa que pisa a cabeça de Satanás. Nós estamos vendo que igreja é a igreja romana. A igreja romana, outra vez. Paulo está dizendo que em breve, o Deus da paz em breve não tardará de esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Dos pés de quem? Da igreja romana. Mas claro de que esto, de que eso, não canta o gallo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Com o teu espírito também, Paulo. Com o teu espírito também. Ei, tem imagem, para por aí não. Ó. Eita, como eu amo essa igreja, meu Deus do céu. Porque eu não conhecia ela antes. Mas agora conheci, por graça de Deus. Olha só, o 25 e o 26, no mesmo capítulo 16. Aquele que é poderoso para vos confirmar, olha só. Quem confirma a nós e a vós é quem? É Deus no Espírito Santo, falando do Crisma. Aquele que é poderoso para vos confirmar. Já está confirmada a igreja romana. A eleita, a escolhida. A santa, a universal. O braço universal da igreja é o rito romano. Segundo o meu evangelho, olha aí. Segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante o século. Como é que é? Aquele que é poderoso para vos confirmar. Segundo o evangelho de Paulo, que era pregado aonde? Na Ásia Menor. A igreja de Roma é a eleita, é a escolhida, está acima das outras. Isso não é palavra de Fábio, não é a Bíblia, estou mostrando aí, ó. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Diria Padre Luiz Toro. Olha o 26. Presta atenção. Mas agora manifestado por ordem do Eterno. A fé da igreja romana foi manifestada por quem? Por ordem do Eterno Deus. E por meio das escrituras proféticas. Quem é a igreja que é mandatária das escrituras proféticas? Está fazendo o que das escrituras proféticas? A igreja. Está dizendo aqui que só a igreja, fundada por Cristo, é mandatária das escrituras e mais ninguém. Dando a conhecer, veja, a igreja de Roma, a igreja Fé Universal, né, de Roma, dá a conhecer pelas escrituras proféticas o que, Paulo? A conhecer todas as nações. Olha aqui, ó. O evangelho pregado pela igreja de Roma, e aqui está citando as escrituras proféticas, é dado a conhecer em todas as nações. Acabamos de ver no início. Vossa fé será proclamada universalmente. Em Romanos 1:8. Em toda fé preconizada, em toda fé proclamada, a vossa fé, em toda parte, no mundo inteiro, a vossa fé. Isso quer dizer universalidade da igreja. Entende? Dado a conhecer. O mundo conhece Cristo através do evangelho da igreja católica apostólica que está em Roma.
ou romana, ou de Roma, como queira chamar. Veja, dado a conhecer a todas as nações a Cristo através da fé da igreja romana, a fim de levá-las à obediência da fé. Como é que é? Não dá para dar um paca, tá aqui, senão eu derrubo o tripé com o celular, com tudo aqui. Ó. Mas agora, manifestado por ordem do Eterno, veja, ordem do Eterno, vem o termo sacramento da ordem, por ordem do Eterno, Deus, por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência e à fé através da Igreja Católica Romana. Meus irmãos, mais claro do que isso, canta um galo, me diz aí. Ei, tem mais. Vocês sabem que eu não podia deixar de fora isso aqui, né? O primeiro Papa escreveu também, o primeiro Papa não podia deixar de fora, de falar que a Igreja de Roma é a escolhida. Pedro, quando ele estava em Roma, e aqui que fala em Marcos, meu filho na fé, João Marcos, evangelista, autor também do Evangelho. Há 4 evangelhos. 2 evangelhos, um é de Paulo e o outro é de Pedro. O que, irmão Fábio? Uhum. O Evangelho de Marcos escreve ouvindo Pedro pregar. Poderia ser Evangelho de Pedro, segundo Marcos, né? Mas Evangelho de Cristo, segundo Marcos. E o de Paulo, o de Lucas, ele escreve o Evangelho ouvindo Paulo pregar. Era discípulo de Paulo. O Evangelho de Paulo. Segundo Evangelho ditado por São Paulo, escrito por Lucas de Jesus Cristo. A igreja escolhida da Babilônia sauda-vos. Quem era a Babilônia no tempo apostólico? Roma. A igreja escolhida de Roma vos sauda. Aí está. A igreja escolhida, a eleita, a principal, é a igreja de Roma. Ei, mas nós não vamos parar ainda por aí não. Mais 2 versículos para você. Olha só. São João também não deixou de elogiar a igreja de Roma. Olha só, segunda carta de João só tem um capítulo, versículo 1 a 3. Você pode ler aí do versículo 1, se você quiser, o versículo 4, o versículo 6. Do 1 a 6. Mas vamos, aqui não dá para ver o versículo 1, eu vou pegar aqui na Bíblia. Ó. O versículo 1 diz assim: o ancião e a senhora eleita e seus filhos. Aqui o ancião é o Papa, o bispo líder. Então está dizendo o ancião de Roma. O ancião líder está inclusive em maiúsculo. Está falando quem? É o ancião. Pedro disse: eu também sou ancião. O ancião no hebraico era empregado ao bispo. Certo? Então está falando de quem? O ancião, o Papa e a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? A igreja eleita. Quem é a igreja eleita? A de Roma. Acabamos de ver aí. E seus filhos e os filhos da igreja, que amam na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Versículo 2 está aí, ó. Ele... não é aqui não. Meus irmãos, não dá para pegar, tá? Não apresenta aqui esse aplicativo. Vamos ver. Versículo 2 aqui. E versículo 3, vamos ver. Acho que agora vai. Por causa da verdade que permanece, segundo João, que permanece em nós e que ficará conosco eternamente. Esteja convosco na verdade e no amor, graça e misericórdia. E misericórdia e paz da parte de nosso Deus. Versículo 4 diz: muito alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade, conforme o mandamento que temos recebido do Pai. E agora rogo-te, Senhora. Veja, rogando a quem? A igreja. Olha só. Rogo-te, Senhora. Não como que te escreve um novo mandamento. Ele não pode dar ordem à igreja, ele não pode escrever nada para a igreja. A igreja, ele não pode mudar a doutrina da igreja. Então ele diz isso. Mas sim que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns
aos outros. Veja, meus irmãos, como isso é maravilhoso. O ancião, o Papa e a senhora eleita, e a igreja eleita. Está fazendo essa referência a quem? Ao bispo líder de Roma, Pedro, e a igreja de Roma. Ei, mas tem um versículo aqui para nós fechar com chave de ouro. E esse versículo é para nós fecharmos com chave de ouro, amados. Porque Paulo vai falar aqui na Itália, né? Bom, eu acredito que Hebreus foi escrito por Paulo. A saudação é muito semelhante de Paulo e o irmão Timóteo. Apesar que São Paulo chamava Timóteo de filho, né? Chamava de filho. E esse daqui que escreveu a Epístola aos Hebreus chama de irmão Timóteo. Pode ser que quem escreveu Hebreus tenha sido também um filho de Paulo na fé. Mas é muito semelhante aos escritos de Paulo também. Vamos lá. De roxo aqui embaixo, Hebreus 13, 24, para nós encerrarmos. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saudam. Aí está. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Quem é esse que está saudando a universalidade da igreja em outras partes do mundo? Os irmãos da Itália é quem vos saudam. Ou seja, a igreja da Itália está saudando os santos, o rito oriental, aonde tem, não importa o rito, está saudando todos os outros ritos. Pácata. Meus irmãos, está aí mostrando a superioridade da igreja romana sobre as demais, né, ritos da igreja no mundo inteiro. Meta o dedo no like, só lembrando mais uma vez lá embaixo está o Pix, nos ajude, né, a caminhar na doutrina da igreja, a levar para outras pessoas, mas também a permanecer aqui. Nós não temos ganho do YouTube, não. É vocês que nos ajudam. E vivemos disso, com as ajudas que o povo nos dá. Deus abençoe vocês, meta o dedo no like, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma e a igreja eleita. Salve Maria Imaculada, sempre virgem.